neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. a necessidade, bem firmes os pés na bendita verdade, descanso haverá na celeste
Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Ligando isto com a segunda carta de São João, versículo 8, ele diz: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Isto é, a recompensa. Ouvintes amados, a palavra de Deus é o instrumento pelo qual o Espírito Santo rege a igreja, que é, por sua vez, o corpo de Cristo. Não as igrejas. Jesus não tem esposas, ele tem esposa, a igreja, a senhora eleita. Na própria linguagem de São João, na segunda carta, versículo 1, ele diz: o ancião, a senhora eleita. Agora, vejamos isto. A palavra de Deus é um instrumento do Espírito Santo pelo qual ele rege, defende, alimenta, disciplina, orienta, coloca em ordem este corpo, que é esta senhora eleita, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas coisas nós ganhamos durante a nossa batalha aqui na terra, mas a única coisa que não se perde é o caráter, e este caráter deve ser o de Cristo. Todas as lutas, todas as provas nos trazem experiências, e as experiências contribuem com um bom caráter. Por exemplo, se fizemos um mau negócio, tomamos prejuízo, ora, aquele prejuízo deve contribuir definitivamente com a nossa vida, nos dando experiência, para que não caiamos mais em tal fracasso. Agora, a única coisa que se ganha aqui e que não se perde é justamente o caráter. Por isso Jesus disse: ajuntai tesouro nos céus, onde a traça não rói, o ladrão não pode penetrar. E isto é justamente se referindo ao caráter que ele próprio dá, produz, oferece
para a sua igreja, que é composta de milhares de membros, compreendendo todas as eras da mesma. Então, o que teríamos ganhado aqui? Em Apocalipse 3, versículo 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso se refere à era de Filadélfia. Mas, em todas as eras, Jesus Cristo deu-se de si mesmo à sua igreja. Este é o maior prêmio. Esta é a maior recompensa. Este é o galardão. Então, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Mas aqui cabe uma pergunta. O que temos ganho através dos meios religiosos que os homens têm criado? Isso deve ser preservado? Eu creio sim, muitas coisas. Muitas coisas boas, mas nem todas. Em todas as doutrinas existem coisas boas. Isto é como comer um frango. Você deve comer a carne e deixar os ossos. Isto é como comer um peixe. Você come a carne e deixa os espinhos. Examinai tudo e retende o que é bom. Paulo está dizendo que em tudo há coisas boas. E se não houvessem coisas boas, não enganaria, de forma alguma, aos bem-intencionados. Mas o que então deveríamos guardar? É justamente aquilo que é bom. O que é bom para a nossa alma, não para os nossos sentidos humanos, não para a nossa posição social. Não é aquilo que vem combinar com a exigência da nossa carne, que deve ser preservado, que alcançamos de certos meios, de certos ambientes criados por homens bem-intencionados. Muitas coisas não devem ser preservadas. Devem ser lançadas fora. O remédio bom é aquele que dói, que amarga. O que devemos preservar é o caráter que herdamos dos nossos pais, que eles dizem hoje, aquilo já era. O que devemos trazer é o pudor. Isso não devemos perder. Nunca deveríamos perder o pudor. Nunca as mulheres deveriam perder o pudor. Isso deveria ser de geração para geração. São coisas que não devem ser perdidas. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho. A maior herança que uma família deixa para os seus filhos é caráter, é pudor, é vergonha, é crer no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é crer no verdadeiro Deus e Senhor dos senhores, é aprender a temer a Deus desde criancinha. Essa é a maior herança que se pode deixar. Porque eu pergunto, o homem leva alguma coisa que o mundo oferece? Não. Por isso Jesus disse que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Ele disse perguntando, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Então precisamos ver o que é que temos ganhado do mundo. As coisas que naturalmente nós nos agarramos nelas e damos a vida por elas. São justamente estas que estão nos matando, que está matando a humanidade, que está destruindo os lares. Mas o que se deve agarrar como entre a vida e a morte é a palavra de Deus em sua essência. É uma mensagem que nos disciplina. É um meio onde o Espírito Santo tem liberdade. A Bíblia diz, onde há o Espírito Santo, aí há liberdade. Mas não é liberdade para andar seminua. Liberdade para que Ele nos corrija. Liberdade para que Ele nos fale.
liberdade para que Ele nos discipline segundo a palavra de Deus, por intermédio da palavra do Senhor, pois ela é o instrumento do Espírito Santo para nos disciplinar. Eu creio que estamos ganhando boas coisas com este tempo que nós dedicamos a Deus nesse instante. Mas vamos agora, parece que mudar um pouquinho o sentido da nossa mensagem. Eis que venho sem demora. Isto foi dito há quase 2000 anos atrás. Nós temos referências bíblicas que o reino de Deus estava às portas, que os dias estavam contados. Na verdade, 1000 anos para Deus é como um dia. Um dia é como 1000 anos. Aquilo estava tão próximo como 2 segundos apenas. Não resta dúvida. Mas, ouvintes amados, vamos parar um pouquinho e vamos raciocinar. O homem precisa raciocinar em relação ao seu destino eterno. Tudo que é posto antes disto, fique sabendo, é pedra de tropeço, é mão de escândalo. Por isso Jesus disse: se tua mão direita te serve de escândalo, corte-a, lance-a fora, porque é melhor você entrar no reino dos céus sem uma mão direita do que ir para o inferno com essas 2 mãos. É melhor você entrar sem um olho, melhor você não enxergar muito, não ter muita habilidade neste mundo, e ir para a glória eterna, destino eterno, do que ter muita visão, muita perspicácia neste mundo, muita sabedoria e se perder. Mas então o fato já está ligado, o pensamento já está ligado com aquilo que pensamos no início. O que devemos nos agarrar a ponto de não perdermos aquilo de forma alguma é aquilo que temos recebido de Deus e que tem colocado acima de tudo a nossa salvação em primeiro plano na nossa vida. Agora, isto é uma fé, mas uma fé diferente, uma fé incomum. Vamos lembrar que a massa de Noé era a mesma massa de todos os homens antediluvianos, mas a sua fé era diferente. A sua carne, os seus ossos, o seu sistema sanguíneo, seu sistema cardíaco, estomacal, intestinal, tudo, a sua massa, o seu corpo era o mesmo, mas a sua fé era diferente. E o que nos faz, então, pessoas diferentes, com atitudes diferentes, é a nossa fé. Quando ela é a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi isso que Paulo disse? Como ele disse aos Gálatas, falando de si mesmo, parece até que com uma falta de uma certa ética, falta de humildade? Não, expressando convicção. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, qual fé nos faz pessoas diferentes? Qual fé na qual nós devemos agarrar como entre a vida e a morte e não recuarmos dela? É a fé dos apóstolos. É a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. É a fé que Deus deu para Abraão. E mesmo dando aquela fé,
Para Abraão, depois lhe deu um sinal de que tinha aceito a sua fé. A circuncisão, o Espírito Santo que Deus não nega àqueles que recebem em primeiro lugar esta fé única, porque é uma só fé. Se é uma só fé, é uma só igreja, é um só corpo, é um só batismo, é um só Espírito, é uma só doutrina. Não pode haver uma só doutrina com vários tipos de fé. De maneira alguma, em hipótese alguma, não pode haver. Pode haver maneiras diferentes, mas a fé tem que ser igual, a doutrina tem que ser igual. Porque a salvação é igual, a salvação é uma só. E esta fé nos leva a descobrirmos essa herança escondida. Um tesouro escondido num campo, e aquele homem vendeu tudo que tinha, sacrificou tudo que tinha, renunciou a tudo que tinha por amor daquele tesouro. Ali havia uma herança escondida, pela qual, tendo seus olhos abertos, ele deu tudo que possuía. Agora, eis que venho sem demora. Isto foi dito há quase 2000 anos atrás. Mas o que temos recebido? O que possuímos? Tem se posto entre nós e Deus como pedra de tropeço, como aquele homem ajoelhado ali, junto a uma árvore grossa na floresta, que não pode ver toda a floresta, porque ele está ajoelhado diante de uma só árvore. Os homens não podem ver outra coisa, além de riqueza, além de fama, além de popularidade, além de política, além de sistemas religiosos, além de mulheres, além destas coisas humanas, porque estão escondidos atrás de uma árvore, por isso não podem enxergar a floresta. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, que aqueles a quem Ele tem chamado pelo Espírito Santo, têm tido seus olhos abertos, e mais do que nunca estão prontos dizendo: pode vir, Senhor, pode vir que eu quero receber a minha herança, escondida aos sábios entendidos e revelada aos pequeninos. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem vida, que não se acabará. Mas quem não tem Jesus, no céu não entrará. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. No céu já tem morada. Esta é uma denúncia de Jesus Cristo em Apocalipse 3, versículo 17, se referindo a esta era em que estamos vivendo, ouvintes. Mas há uma herança escondida ao mundo desse século, a mensagem de um profeta. Recebam-na o quanto antes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde.
Não deixe de ouvir este programa. Divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Em paz eu verei meu Senhor, em todo o seu resplendor. Paz, paz, sim, paz, hei de gozar a vida. Quando eu com Jesus me encontrar no reino celestial.
me dispensou com amor. Paz, paz, sim, paz, hei de gozar afinal, quando eu com Jesus me encontrar no reino celestial. Em Cristo há perfeito perdão, há nele real salvação, há nele também esta paz que agora me satisfaz. Paz, paz, sim, paz, hei de gozar afinal, quando eu com Jesus me encontrar no reino celestial. O desprezo das coisas pequenas resulta em perda das coisas grandes. É de uma pequenininha semente que nós obtemos, às vezes, uma grande árvore. A semente é possuir aquela grande árvore potencialmente. Agora, ouvintes amados, já fizemos com isto uma plataforma, já fizemos com isto um fundamento sobre o qual nós podemos edificar a nossa fé. As escrituras citadas na abertura desta programação são estas escritas em Zacarias capítulo 4. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Você olha esse grande edifício, você olha esta bela casa e pense um pouquinho no valor do prumo. O prumo não é muito grande. O prumo é tão pequeno que cabe na mão do pedreiro. Mas veja o valor do prumo na construção de um grande edifício. Veja o valor de 2 pequenos olhos em um grande corpo. Vamos pensando assim. E aí então nós vamos atinar com o que o profeta está perguntando. Por que quem despreza o dia das coisas pequenas?
Em outras palavras, ele está dizendo: quem despreza as coisas pequenas nunca poderá se alegrar com grandes coisas. Mesmo pelo prisma material, natural, nós estamos vendo aí os homens, a humanidade de um modo em geral, insatisfeita. Não há salário que chega, não há dinheiro que chega, não há posição que chega, não há nada que possa fazer o povo se alegrar. Inventam lenitivos de todas as formas, mas quando termina o carnaval, quando termina o jogo, quando termina a novela, a desgraça é a mesma, e por que não afirmarmos maior, pior? A alegria de quem se alegra com as coisas pequenas é uma alegria que é produzida pelo Espírito de Deus. E isto tem muito a ver com o mistério de Deus, revelado pelo 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Pois se trata de um regozijo no sofrimento, um regozijo nas lutas, alegria nas lutas, prazer. Por quê? É uma coisa pequena, na verdade, mas que nos mostra grandes coisas de Deus, não grandes coisas do mundo. Vocês têm que saber de uma coisa, que Jesus foi tentado em tudo, e nenhum homem, depois de Jesus Cristo, foi tentado como Jesus Cristo. O homem mais tentado que possa existir no mundo, depois de Jesus Cristo, ele não é tentado mais do que por uma mulher, do que por uma fortuna incalculável. Mas tudo que possa tentar um homem depois de Jesus Cristo, ainda não é uma milésima parte do que Satanás ofereceu para Jesus, lá no Monte da Tentação. Ele ofereceu todo o reino político, religioso, financeiro, social, tudo o que você possa pensar na terra. Não é apenas tantas fazendas ali e tantas casas aqui numa grande cidade e tantos edifícios, não. Todo o ouro, toda a prata que existe na terra. Tudo. Bom, então aí está a coisa. Isto não faria um homem feliz? Isto não faria uma mulher feliz? Não, eles não estão se alegrando. Eles não se alegram de alma. Eles não têm espíritos alegres. Ninguém pode ter a alegria do Espírito Santo, a menos que tenha o Espírito Santo. E se a alegria não é a do Espírito Santo, ela é passageira, efêmera, ela não permanece, portanto. E vamos repetir mais uma vez: o desprezo das coisas pequenas resulta em perda das grandes coisas. Desprezar, não reconhecer o que está ali na manjedoura, em Belém, naquele momento em que Jesus nasceu. Ora, o desprezo daquela coisa pequena, daquela coisa tão desprezível, tão humilde, não significava outra coisa senão a perda da maior coisa, do maior prêmio, do maior presente que já foi dado à terra. Mas ali estava uma coisa tão pequena
tão humilde? Está de acordo ou não está? Isto é verdade ou não é? Desprezando aquela coisa tão pequena, desprezando aquele homem tão humilde, que vinha fora dos canais da tradição religiosa social do dia. Todo mundo estava desprezando o maior reino de todos os tempos, o reino eterno. Quando você despreza a mensagem, quando você despreza o mensageiro, disse Jesus, você está desprezando a Ele. E quem despreza a Ele, a Jesus Cristo, está desprezando o reino eterno, a vida eterna. Nós estamos vendo aí homens morrendo de uma hora para outra. Câncer, desastres, coisas tremendas acontecendo. E homens que possuem tantas coisas, tão grandes coisas, não têm esperança, não podem, de maneira alguma, pensarem com tranquilidade acerca da vida eterna, do reino eterno, porque têm escolhido a estrada larga, caminho fácil, cujo fim é a perdição. Um homem que morre sem Cristo, ele vai para a quinta dimensão. E a quinta dimensão é um pesadelo. Ele não pode chegar onde sua alma desejaria chegar então, mas também não pode retornar, aguardando nesse pesadelo, nesse estado de espírito, o dia do juízo. Oh, meus amados, as coisas grandes da terra encobrem do homem natural as grandes coisas dos céus. Vale a pena repetirmos aquilo do homem prostrado diante de uma grande árvore numa floresta. Mas quando ele abre os seus olhos, ele não pode ver nada mais do que um tronco na sua frente. Ele não pode ver a floresta. Ele não pode ver toda a floresta, porque tem uma grande árvore na sua frente. Os homens naturais não podem ver o reino de Deus como aquilo que deve ser buscado em primeiro lugar, porque há uma grande árvore na frente destes olhos, olhos naturais, que só buscam as coisas naturais, por isso não podem enxergar as espirituais. O reino de Deus é sobre todo o reino que já existiu na terra, em todas as eras. É maior, sim, o que está no mensageiro, no olho de Deus. 7 olhos do Senhor. O olho é pequeno para um Deus tão grande, para um corpo tão grande, para um infinito deste. Vir um mensageiro em cada era da igreja é tão pequeno, mas maior é o que está conosco do que o que está com eles. É uma expressão escriturística, é uma expressão de guerreiros de Deus na hora em que seus inimigos se apresentavam muito maiores do que eles. Como na hora que um Golias se apresentou diante de Israel, que por sua vez, sendo tão grande e tendo armaduras, não pôde fazer nada, mas um Davi pequeno. Por que desprezar a pequena pedra? É ela que tem o endereço certo. Por que desprezar a pequena mensagem? O homem é simples, o homem é humilde. Não olhem para as grandes coisas. Aquilo que o homem chama de grande, Deus chama de pequeno.
Lá estava num gadareno, endemoniado, 2.000 demônios ou mais. Mas ali estava um homem só, com muito mais poder, o Senhor Jesus Cristo, expulsando 2.000 demônios. Ali estava um Daniel tão simples, tão humilde numa grande Babilônia, mas havia nele um Deus que trancava a boca dos leões. Você deve pensar mais uma vez nisto aqui. O desprezo das coisas pequenas resulta em perda das grandes coisas. Fixe isto no seu coração. E se você algum dia tem abraçado a mensagem de Deus, mesmo vendo que ela é tão pequena, manifestada de uma maneira tão humilde, você sente, você confia, você rejubila, você tem regozijo, você tem alegria pelas grandes coisas que ela nos mostra, que esse pequeno olho nos mostra. É o 7º olho de Deus, daqueles 7 que Zorobabel viu, daqueles 7 olhos do Cordeiro que João viu em Apocalipse capítulo 5. Aqui está o último. É pequeno, mas através de um olho você pode ver horizontes tão lindos. Você pode ver coisas maravilhosas, shows celestiais, muito mais do que num teatro, muito mais do que no cinema, numa tarde linda cujo crepúsculo convida o homem para olhar para cima. Você pode ver o espetáculo, um show muito maior. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Você vê todo esse céu estrelado, numa noite luarada, numa noite escura. Você pode olhar para cima agora, ver nuvens, ver árvores, ver montanhas, através de quê? Desta grande cabeça que você tem? Não, através de 2 pequenos olhos. O que seria de você se perdesse agora os seus olhos? Oh, mas eles são tão pequenos em relação ao meu corpo. Para que isto no meu corpo? A maior maravilha que existe é visão. E visão para ver as coisas de Deus. Porque elas são tão pequenas, tão pequenininhas. Elas estão na manjedoura. As coisas de Deus estão montadas em um jumentinho. As coisas de Deus estão escondidas aos sábios entendidos, reveladas aos pequeninos. E o desprezo que o homem tem dedicado a essas pequenas coisas de Deus tem resultado na perda das grandes coisas espirituais, perda do pudor, perda do caráter, perda da vida, perda da salvação, a perca dessas coisas. Tudo que o homem poderia ter eternamente se perde para ele por causa do desprezo das coisas pequenas. Não busque Deus fora do seu caminho. O caminho de Deus, o caminho da glória, o caminho do céu é Jesus Cristo. O caminho e a verdade, assim disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estreito é o caminho que para o céu conduz. Com Jesus será feliz assim.
Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. O caminho para o céu é Jesus. Diga no seu coração, com o Deus que conhece até mesmo os seus pensamentos: Senhor, não me deixe sem ver a coisa pequena deste século, o olho de Deus, o olho do Senhor, a mensagem do Senhor nesta era, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Com problemas sem prazer, só a pecar. Tu que vives noite e dia a sofrer, Cristo salva, basta-te somente crer. Vem, ó pecador, eis o teu Senhor, pronto a te salvar. Vem, ó bom Jesus, ele em sua cruz pra te
guia e amparador. Deixa o mundo e venha a Ele com fervor. Tu podes neste dia resolver a seguir para sempre.